Hello pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. E eu resolvi fazer esse vlog assim de última hora para poder mostrar e registrar aqui nesse canal uma das coisas que eu mais tenho costume fazer e que eu quero muito retirar da minha vida ou até mesmo ter mais proveito, que são os meus momentos de estudo. Eu sinto que tem várias vezes que eu sento aqui, começo a ver um vídeo no YouTube, depois vou para um curso que eu já comprei, eu pego um artigo, começo a ler alguma coisa, faço um mind map, abro uma aba no Notion, enfim, faço 1500 coisas e no final não tenho um resultado com aquilo, eu não extraio uma ação com aquilo. Então, grande parte do meu objetivo hoje é ter 3 coisas principais, que eu acredito que também sejam a meta para muitas pessoas, principalmente nessa geração, que é a liberdade geográfica, a liberdade de tempo e a liberdade financeira. Não é que agora eu esteja buscando assim, sabe, eu quero ter muito dinheiro e um negócio assim, absurdo. Não, eu só quero ter liberdade, sabe, eu não gosto muito da ideia de ter que ficar num emprego e desse emprego, assim, ter horários muito fixos e tem que estar aqui determinado horário, X horário, X horário. Eu sempre me questionei muito com algumas coisas, sabe? Então eu sempre acho que a gente tem que cativar algumas coisas e principalmente no trabalho as pessoas têm que estar cativadas para trabalhar ali. E eu não gosto da sensação de trabalhar apenas pelo dinheiro. Claro que é uma necessidade, né, trabalhar para poder ter o dinheiro e tudo mais, só que enquanto eu tiver essa oportunidade, eu tô no meu desafio dos 40 dias, eu vou me focar para conseguir criar uma fonte de renda em que eu consiga trabalhar com algo que eu verdadeiramente amo, sabe? Eu já tive oportunidades de trabalhar em shopping, por exemplo, e eu lembro que teve um dia que eu tive intoxicação alimentar, passei o dia no hospital, muito mal, e no dia seguinte eu tive que ir trabalhar, passando mal ainda. E ainda falaram assim comigo, nossa, essas coisas não se faz. Tem que avisar antes e a gente teve que chamar uma outra pessoa em cima da hora pra poder substituir você e olhando pra cara da pessoa do tipo, eu não planejei ter uma intoxicação alimentar. Mas enfim, eu vou abraçar essa oportunidade que eu tenho com todas as minhas forças, que é ter o privilégio de ter uma casa, ter alimento, ter pais que me sustentam e me dão essa oportunidade de conseguir ter mais flexibilidade de ir atrás dessas coisas, principalmente por meio da internet. Eu percebo que tem pessoas atualmente que não têm essa mesma oportunidade, que são obrigadas a trabalhar assim como CLT, trabalhando em shopping, até em outras condições mais diversas, mas essa não é a minha realidade. Então eu vou fazer o máximo proveito com os privilégios que eu tenho, porque eu também reconheço que tem muitas pessoas que, assim como eu, possuem esses mesmos privilégios, mas na mesma não aproveitam, certo? Então tem um tempo livre porque não precisam de trabalhar de CLT, em vez de tentar descobrir novas formas de fazer dinheiro ou estudar ou qualquer outra coisa, fica gastando tempo em redes sociais, por exemplo, ou pega o dinheiro que recebe dos pais e em vez de investir ou colocar em alguma coisa que ajude o futuro dessa pessoa, ela vai lá e gasta com coisas que não fazem muito sentido pra ela. Enfim, não tô querendo generalizar também, mas eu reconheço os meus privilégios e uma das coisas que eu tento colocar na minha cabeça, encaixar na minha cabeça eu preciso aproveitar o momento presente pra fazer alguma coisa, porque senão, agora eu tô com 22 anos, se eu não aproveitar essa oportunidade agora, eu vou chegar com 25, 26, 30, 40 e vou perceber que eu poderia ter, sabe, feito mais com a liberdade de tempo que eu tenho atualmente, porque querendo ou não, existe, a liberdade geográfica que eu possuo e também a liberdade financeira, entre aspas. Então, de certa forma, eu já tenho essas 3, só que em menor escala. Então, eu quero aprofundar certos empreendimentos para conseguir dinamizar e aperfeiçoar esses 3 caminhos que eu quero que estejam presentes na minha vida. Ok, então primeira coisa que eu preciso explicar pra vocês. Uma situação que eu tenho observado constantemente e que provavelmente algumas pessoas que talvez consumam o tipo de conteúdo que eu consumo vai ter notado também, é a crescente a respeito de um termo chamado branding pessoal ou marca pessoal. A marca pessoal nada mais é do que você
ter certos pontos que te caracterizam e as pessoas ouvirem o que você fala porque se assemelham com aqueles pontos que você demonstra, certo? Então, ter uma presença nas redes sociais, qualquer que seja Substack, YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, tanto faz, ter uma presença nas redes sociais estratégica ao ponto das pessoas ouvirem você. Ouvirem os seus conselhos, darem a atenção no que você tem para falar sobre um determinado assunto e por aí vai. Quando você tem esse tipo de influência em cima de uma determinada comunidade, você consegue explorar com muita mais facilidade outros tipos de negócio que você tiver. Então, por exemplo, atualmente nós temos percebido que marcas pessoais têm se sobressaído às marcas normais, digamos assim, as marcas convencionais. Por exemplo, o Elon Musk, ele tem mais seguidores do que a Tesla. O Jeff Bezos tem mais seguidores do que a Amazon. Ou seja, as marcas pessoais têm sido algum tipo de alavanca para as marcas convencionais, percebe? Então por isso que você também deve estar vendo muitos vlogs. Os vlogs estão voltando com muita força, porque as pessoas estão querendo fazer exatamente isso, que é mostrar o caminho que elas estão perseguindo e você começa a gostar da pessoa, logo você também passa a gostar da marca dela. Então, é muito mais fácil nós estabelecermos conexões pessoais do que nós gostarmos de um determinado objeto. Então, você gostar do dono da marca te aproxima mais da marca em si, conseguem perceber? Então, pensando nesse raciocínio, eu vou finalizar o mind map que eu tava fazendo. Que eu tava colocando, então, a minha pessoa num bloco central, depois tava colocando um bloco de trabalho, ou seja, com o que eu vou trabalhar, com o que eu desejo trabalhar, quais são as áreas que eu posso desenvolver. Atualmente eu tenho uma empresa de gestão de redes sociais, posso muito bem focar mais nela, dar uma direção mais afinada, procurar um público maior para ser o cliente dessa minha marca, ou seja, eu já tenho uma marca para desenvolver. No entanto, eu tenho um mentor de negócios atualmente e a gente tem falado muito a respeito de eu criar uma marca minha no âmbito da educação, porque é um assunto que eu gosto muito, é um assunto que me fascina, a educação, sabe? Eu sempre gostei bastante. E apesar de eu não gostar muito da vida acadêmica, como eu tinha dito anteriormente, eu acredito que tem muita coisa que precisa mudar e eu tô disposta a trilhar esse caminho e ajudar a que os jovens enxerguem a educação de uma forma diferente, ok? E também estava pensando em algum tipo de produto físico. Atualmente eu tenho um formato de agenda que eu mesma criei, digamos assim, ou seja, isso daqui é um papel em branco e eu criei um sistema. Dentro desse papel em branco aqui, que eu utilizo esse post-it e os 2 papéis. E eu tava pensando em criar, então, no Canva, uma formatação com essa agenda e depois colocar isso para vender em locais como a Amazon, no Etsy, etc. E pronto, por enquanto são esses os planejamentos que eu tenho, fazer um universo, pensar na empresa, na minha empresa pessoal e na DK, também fazer essa situação aqui do Canva. E acredito que por último, eu quero mesmo criar um roteiro bem construído para o YouTube, né? Porque uma coisa que eu reparo, pessoal, é que eu normalmente ligo aqui a câmera só pra falar. Eu não tenho uma ideia traçada, eu não tenho... vou começar aqui e terminar lá. Ou seja, eu preciso levar o YouTube com mais seriedade se eu quero aquelas 3 liberdades que eu falei anteriormente. Ter um suporte digital é o que vai salvar esse meu planejamento dentro do prazo que eu tenho, que é 1 ano. Então eu tava pensando deixar esse 1 ano, assim, pra focar inteiramente nisso, visto que eu vou dar um tempo nos estudos convencionais. Eu já me formei numa pós-graduação em marketing digital. Então eu vou pegar todo o conhecimento que eu acumulei até agora e inserir em vídeos, em conteúdos de qualidade e em roteiros. Eu tô pensando em fazer alguma coisa que seja linkada ou a livros, o vídeo agora, né? Mas ou a livros, ou história, ou filosofia, não sei. Ainda a gente vai ter uma noção ao longo do vídeo, ok? Então vejo vocês até já, vou começar, acredito que
Agora são 10h46. Se eu começar um bloco de 50, eu vou terminar 11h36. Aí eu já posso fazer o almoço aqui pra casa. Então, eu acho que eu vou fazer só um bloco de mais ou menos 1 hora agora pra poder ter tempo de ajudar a minha família a fazer o almoço, ok? Até já! Pronto, finalizado um bloco de 50 minutos de foco, já tenho um protótipo ali do que eu acho que pode ser essa agenda, né? E um dos meus focos seria ter esse MVP, né? Esse produto mínimo viável, ou seja, toda vez que você pensa numa ideia de negócios, o ideal é que você tenha um MVP, ou seja, uma versão muito básica, um protótipo da sua ideia para você ver se funciona, certo? Então, em vez de você gastar muito tempo, muito dinheiro, muita energia construindo a melhor versão, você faz um MVP para que você consiga testar na prática e ver na prática quais são os erros e quais os pontos que você pode melhorar. Então, eu já fiz um MVP dessa minha agenda, vou ver depois como é que eu consigo colocar e disponibilizar na Amazon, na Ali, no Etsy, enfim. Foi muito rápido porque o modelo que eu criei é muito rápido mesmo, é muito simples. Eu depois acho que eu vou deixar tipo um QR Code para um template no Notion explicando como é que funciona. E também vou deixar isso disponível no meu link. Crescendo a minha marca pessoal, eu também já vou ter um planner ou uma agenda, ou sei lá o que é isso, e já vou ter esse produto lá disponível também para as pessoas poderem aceder ao meu método de organização e planejamento. Então, é isso. Agora eu vou ajudar lá a fazer o almoço, que já são 11h35 da manhã e sempre demora um tempinho e o pessoal aqui de casa gosta de comer cedo. Então, o quarto já está arrumado, já tá tudo perfeitinho. Daqui a pouco o meu pai vai chegar com a minha mãe e com a minha sogra, porque elas foram simplesmente viajar. A minha sogra ligou pra minha mãe assim, quinta-feira, falando, amanhã não era o dia que a gente ia pra Fátima viajar? Aí ela, como assim? E aí no final ficaram lá de sexta até hoje, que é domingo. E agora são, acho que 16 horas da tarde. Não demorei tanto tempo assim pra arrumar, até porque eu estive fazendo outras coisas também. E agora eu tava pensando num vídeo, que é uma coisa que me perturba muito. Eu tinha falado anteriormente a respeito da minha zona de conforto. E é muito difícil, entre aspas, você sair de uma zona de conforto que é mesmo muito confortável, né? Eu tenho pais excepcionais, eu tenho uma vida excepcional, só que se eu não progredir, o tempo tá passando de qualquer das formas, e se eu não progredir, eu vou ficar pra trás, entendeu? Em relação a várias outras pessoas. E eu tava pensando em fazer um vídeo falando a respeito disso. Vou sentar agora pra fazer o roteiro e eu quero pegar várias referências históricas, literárias, de filosofia, porque eu gosto muito quando um conteúdo mistura matéria, sabe? Tem essa multidisciplinaridade, algo assim. Enfim, é multidisciplina, ou seja, consegue misturar vários assuntos, mas de certa forma só traz coerência para o tema principal. Então eu vou pesquisar bem a respeito disso. E eu quero postar esse vídeo antes da quarta-feira. Esse aqui eu vou postar com certeza, né? Esse aqui eu vou postar antes da quarta-feira e o próximo vídeo eu quero gravar ainda essa semana, por isso, calma. E o que mais? É só isso, acredito. Eu vou gravar o roteiro, daqui a pouco a minha sogra tá chegando e vou ficar um pouquinho com eles. Meus pais vão sair à noite e provavelmente à noite também vou ficar um pouquinho com o Simão, ok? Tava conversando ali com o chat a respeito das temáticas que eu quero abordar e como que eu quero abordar. E agora nós estávamos a falar a respeito de público-alvo, né? Então eu tenho mais ou menos uma ideia de com quem que eu quero falar. Eu quero que sejam jovens, tenham mais ou menos a noção dos interesses deles, que quero que também, claro, sejam os meus interesses, então história, desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, etc. E quero, de certa forma, utilizar moldes clássicos ou ensinamento clássico de filosofia, sociologia, história, cultura e etc. para poder ajudar a resolver problemas atuais, consegue entender? Não só problemas atuais, mas falar também de inovação e como que a pessoa consegue estar à frente sem
sem deixar que as bases fiquem pra trás, não sei explicar, mas essa era a minha ideia, né? Um conteúdo que eu buscava fazer. Então agora eu tô fazendo misto pra minha sogra, olha só, pra minha sogra e pros meus pais, né? E também acho que o Simão vai vir. Então é isso, tô fazendo um mistinho pro pessoal, olha só, ficou lindo. E depois vou continuar o meu roteiro. E, na verdade, eu acho que eu vou ficar falando aqui com o chat a respeito disso, enquanto eu preparo aqui as coisas pra eles. Mas, gente, olha, eu, em cozinha, 10/10, tá? Ninguém dizia nada, mas esses mistos vão ficar uma delícia. Bom dia, lá vamos nós para mais um surto. Eu ontem não gravei grande coisa do que aconteceu depois que a minha sogra e minha mãe chegaram em casa. Mas depois praticamente nós terminamos aquele lanchinho e depois eu fui pra frente da TV assistir MasterChef com o Simão, com meu namorado. E pronto, depois dormi, enfim, e agora tô aqui novamente, agora devem ser 9 horas da manhã. Eu tava pensando comigo mesma agora, e uma das coisas que eu decidi é que eu vou adotar a mentalidade de uma pessoa que vai viajar, e vai viajar em breve. Como assim? Quando a gente tá se preparando pra viajar, a primeira coisa que vem, como é que eu vou pagar pela viagem, certo? Então eu tenho que pensar em fazer os recursos girarem. 2, eu preciso deixar todo o quarto arrumado, todas as coisas organizadas e etc. Por isso, aqui na frente, eu já separei aqui uns documentos que eu quero descartar, ver o que eu preciso, o que eu não preciso e tudo mais. E em terceiro lugar, tenho que cuidar da minha saúde para estar bem para uma viagem, entendeu? Então eu vou assumir essa ideia de que em breve estarei fazendo uma aventura e que para isso eu preciso ter tudo pronto, tudo organizado e tudo nos conformes, entendeu? E vai que, né, a gente mentaliza corretamente, isso realmente acontece. Vou então arrumar aqui os papéis e depois eu volto ainda com o que aconteceu ontem quando eu tava falando com o ChatGPT para criarmos o roteiro de um vídeo que vai sair esta semana. Olá novamente, pessoal. Então, eu já acabei aquilo que eu tava fazendo com relação aos papéis já tem um tempo e vim aqui pro computador. Tava agora assistindo uma aula a respeito de uma construção de uma mentoria em 8 semanas, tá tudo anotado aqui. E agora eu tô assistindo um segundo vídeo a respeito de construção de marca pessoal. O que eu já prometi pra mim mesma, que esse vídeo que eu tô assistindo agora, do Dan Cole, eu não sei se eu posso colocar aqui o print aqui, mas enfim, esse vídeo que eu tô assistindo é o último, se não um dos últimos vídeos que eu vou assistir dentro desse período de 40 dias que eu tô, né? Eu já tô com 10, 12 dias aí. E vai ser o último vídeo no YouTube, porque eu notei que eu tenho procrastinado muito, eu tenho consumido muito conteúdo, aí depois eu fico, nossa, mas eu sou tão inteligente, na prática você vai ver, eu não tô aplicando nada, não tô fazendo nada com aquele conhecimento. Acho que isso foi inclusive uma das coisas que eu comentei lá no início do vídeo, por isso eu vou dar um tempo nessa absorção e vou pegar tudo que eu, na teoria, eu já sei. Então, entendem? Então, eu vou conversar muito com o ChatGPT, vou ver como é que a gente vai estruturar isso daí. Eu já tô com um roteiro no pensamento, digamos assim, sobre a facilidade que uma pessoa pode ficar na zona de conforto quando ela tem muitos privilégios e como buscar mais e sair mais e parar de procrastinar tanto. Eu vou buscar conhecimentos na história, em sociologia, psicologia, filosofia, coisas que eu me interesso muito para conseguir basear o meu argumento. E por enquanto tô tô assistindo esse vídeo. Assim que eu terminar esse vídeo, não sei como é que eu vou fazer, vou ver, eu acho que alguma aplicação para eu bloquear o YouTube, qualquer coisa assim. Porque uma coisa que eu também notei é que eu apaguei tanto o Instagram quanto o TikTok do meu celular. Só que eu me refugiei em outras aplicações, como o Duolingo, por mais incrível que pareça, fui pro Duolingo jogar xadrez, e o YouTube. O YouTube eu tenho consumido muito conteúdo, não tenho colocado esse conteúdo em prática, por isso vou ter mais atenção a isso. Eu tenho feito esses vlogs pra manter também aqui no meu canal no YouTube.
E ter a memória, sabe? Eu vi esses dias que tinha um vídeo do Iman Gadzhi, que hoje em dia é um multimilionário, uma pessoa muito, muito rica, muito bem sucedida. E ele tinha esses vlogs falando logo lá no início, tipo, há 8 anos atrás, 9 anos atrás, de como era a carreira dele e tudo que ele estava fazendo lá no início. E por isso eu respeitei muito a trajetória dele, tendo essa perspectiva mais antiga, né? Do que ele passou e tudo mais. Então, vou deixar esse arquivo aqui também. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Eu sei que não foi de muita aprendizagem, digamos assim. Foi mais uma para vocês acompanharem e verem o que eu faço, qual é o meu estilo de raciocínio. Mas agora eu vou montar o meu roteiro para um vídeo que vai sair essa semana e também seguir estruturando, que vai ser a minha marca pessoal, que vai estruturar e basear todo o resto do meu produto e da minha jornada aqui no digital. Espero que vocês possam ter essa jornada, assim, bem guardada, né? Que vocês possam ver tudo que vai acontecer por aqui em diante. E tem que rezar pra dar certo, né? E tem que fazer dar certo. Muito obrigada e um beijo. Nos vemos na próxima.